Bom dia a todos, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, nos envolvendo neste amanhecer com Cristo. Eu sou a Magna e eu estou aqui hoje para darmos continuidade ao estudo do livro Deus Confia nos Pais, de Lúcia Moisés. E antes de iniciarmos os nossos comentários reflexivos ao capítulo de hoje, convido a todos para unirmos os nossos pensamentos em oração. Então, buscando aquela condição de recolhimento interior, elevemos o nosso pensamento ao Senhor da vida, que nos contemplou com mais uma oportunidade renovada de crescimento, oportunidade de aprendizado, de elevação, a fim de que nos libertemos das trevas que ainda dominam os nossos espíritos e que nos retêm nas zonas de sofrimento. Temos aprendido, querido Senhor, muitas vezes com a dor, que somente o amor nos liberta das amarras, das infelicidades, dos tormentos que horas nos vemos envolvidos. E que o ambiente familiar, Senhor, é o núcleo ideal para o exercício das virtudes divinas. Ampara-nos nesse propósito de elevação, nos sustenta nos momentos de testemunho, traze a luz nos momentos de conflito, imune-nos, Senhor, da força da vontade, para que possamos vencer a nós mesmos nas batalhas que travamos todos os dias, e para que os nossos irmãos de caminhada, querido Senhor, possamos cada vez mais estender as mãos em compreensão, em amor, em bondade. Que assim seja. Então, queridos amigos, o capítulo que nos foi reservado hoje é o capítulo A Paz no Lar Depende de Nós. E Lúcia Moisés inicia este capítulo com uma frase de Emmanuel, que está no livro, então, de Chico Xavier, e que ela vem dizer para nós o seguinte, que é o livro Correio Fraterno, e que diz o seguinte, que há muito ódio e discórdia nos envenenando as almas. E ela ainda vem dizer, de que, de fato, esses sentimentos, frutos da ignorância, eles são agasalhados por milhões de pessoas, e que isto vem oprimindo e que vem destroçando relações e também afetos. Mas o que fazer num panorama tão sombrio? E que o próprio benfeitor Emmanuel nos traz a solução quando ele diz que é necessário acender a lâmpada sublime da piedade, avançando sempre. E ele ainda continua dizendo, de que é necessário que possamos lançar as sementes da fraternidade, da sabedoria, do auxílio e da compreensão, superando as dificuldades. E a Lúcia Moisés, então, ela vem dizer que ela quis iniciar este capítulo trazendo estas frases de Emmanuel, depois que ela participou de uma roda de conversa numa comunidade muito pobre e violenta com mães de uma creche, e que o tema central era as relações familiares. Mas que o foco ali, a conversa, os depoimentos nessa roda de conversa, elas giraram muito em relatos de situações de conflitos, de situações de violência, de situações de discriminação racial e de preconceitos que essas mulheres viviam no dia a dia. Mas que a base mesmo veio das relações difíceis, conflitantes no ambiente doméstico. E que isso foi gerando uma onda. Uma começou, inclusive elas diziam, que eram tantos os conflitos que muitas manifestavam que tinham vontade de pegar os filhos e o marido e irem morar numa ilha deserta. Mas que aconteceu, e que outras diziam que inclusive nem com o marido, era só com os filhos, que aquela relação inicial de afeto havia se degenerado,
e que agora havia somente um antagonismo ali, um desprezo, né, por aquele companheiro que antes, né, havia todo aquele amor, aquele carinho. Mas a Lúcia Moisés traz uma reflexão dizendo que naquele momento de conversa, né, as falas, os relatos acabaram degenerando, né, para as queixas, né, e que isso vai criando uma onda. Basta que uma inicie uma queixa para que seja reforçada pelo grupo todo, sem que os participantes se deem conta da psicosfera altamente negativa, né, e que se torna um chamariz, inclusive, para a atração, então, de espíritos atrasados, de espíritos ignorantes, de espíritos que vibram nessa mesma faixa nessa sintonia e que reforçam ainda mais os sentimentos de dor, os sentimentos negativos, os sentimentos deprimentes que estão na alma, né? E que nesses momentos também de conversa, onde se está falando mal de outrem, ou dos companheiros, ou da família, é muito comum também se falar mal da sogra, né, dos idosos, e que às vezes essas falas são acompanhadas de piadas, de deboche, e que isso demonstra uma total falta de amor. E que onde falta o amor, então nós usamos, né, desses recursos da maledicência, né? E de falar mal e de outros comentários, de comentários muito negativos em torno daqueles entes nossos queridos. Mas que isso que aconteceu naquela roda de conversa, e que ela disse que não foi somente naquela, né? Que isso é comum acontecer, de que isso retrata um panorama que acontece também no nosso ambiente doméstico, nas nossas casas e também com os vizinhos, nos espaços sociais em que participamos. Reafirmando, então, aquilo que Emmanuel trouxe no início, né, de que há muito ódio e muita discórdia nos corações, né, nas almas, nos corações das almas. O que fazer, então, né, se Emmanuel já disse que é necessário acender a luz da piedade avançando sempre? A piedade é fruto do amor. E aonde não há amor, é impossível nós sentirmos compaixão, né, termos compreensão para com as falhas e as imperfeições humanas. E especialmente no ambiente doméstico, a gente vê pelo número elevadíssimo de separações de casais, a gente vê pelo número assim absurdo da violência doméstica, né, entre os cônjuges, mas também com relação aos idosos, também com relação às crianças, que o lar, a casa, ele se torna um campo de lutas, de violência mesmo, não da luta moral, mas da luta física mesmo. E que isso é muito triste mesmo. O que vem a acontecer, então? Nós sabemos, como espíritas, de que essas tramas, né, essa situação difícil que nós encontramos no ambiente doméstico, são situações que nós trazemos, somos herdeiros do nosso passado, né? Foram criadas em vidas, às vezes em mais de uma existência de relacionamento difícil, onde um feriu muito gravemente o outro, às vezes são várias encarnações de que um vem se vingando do outro e que surge mais uma oportunidade de reconciliação, mas pela falta de amor, pelo egoísmo recrudescido em nossos corações, onde nós somos muito voltados para nós mesmos, para as nossas necessidades, para os nossos sonhos, para as nossas vontades, para os nossos desejos, focados em nós, fechamos os olhos, né, para as necessidades e para ter empatia para com aqueles que participam do nosso ambiente doméstico, os nossos cônjuges, os nossos filhos, a nossa parentela corporal ou a parentela, né, que se reuniu ali pelos laços, então, das relações que se estabeleceram. E essas tramas, e onde a falta de amor, há então as divergências muito fortes. E que na nossa encarnação, em vez de desembaraçarmos essa trama que foi para o qual nós nos reunimos, acabamos ainda ampliando, fortalecendo ainda mais, né, essa situação difícil, fazendo com que venhamos a falir na oportunidade bendita que nos foi concedida por Deus.
para isso, então, nós temos sempre que aí a nossa autora, né, a Lúcia Moisés, ela vem trazendo de que muito importante é que busquemos mesmo cada vez mais trabalhar os sentimentos, né, desse da empatia, esse da bondade, ou da compreensão, ou da fraternidade, porque o exercício dessas virtudes, e aqui nós estamos focando mais para o ambiente doméstico, mas ele vale para todos os ambientes das relações humanas, faz com que se apazigue o ambiente. E lembremos que Emmanuel ele fala que é necessário lançar as sementes da fraternidade, né, e da sabedoria, do auxílio e da compreensão, porque são sementes. E aonde há alguém que possa trabalhar a questão de promover, de ser um agente da paz, ele barra, ele estanca naquele momento a violência que existe. E eu lembrei de uma história que está no livro Alvorada Cristã, que eu vou olhar aqui, Alvorada Cristã do Neio Lúcio, em que ele fala que ele diz o seguinte, que a história é a arma infalível. E eu vou me permitir aqui a contar para vocês, para demonstrar o poder de um gesto de paz nesses ambientes quando está tudo tumultuado. Mas para ter isso é necessário coragem. E essa coragem vem do amor sincero, né? Então ele conta que certo dia um homem muito revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio e colocou-o numa carta muito rude, muito malcriada, e endereçou essa carta ao chefe da oficina da qual ele havia sido demitido. Esse pensamento, né, ele foi vazado em forma de ameaças, de xingamentos, e o chefe do serviço, quando recebeu e leu a carta, agasalhou todo aquele veneno, todo aquele ódio que estava no coração. E sem saber por que, ele se tornou furioso. Ele leu aquilo, ele se tornou furioso e ficou remoendo aquela fúria, aquela raiva por várias horas. Até que na hora do almoço, quando ele foi ao lar, ele descarregou toda aquela fúria, todo aquele ódio que ele recebeu através daquela carta cheia de ameaças e impropérios na esposa por conta de um sapato que estava mal engraxado. A esposa, assustada e entendendo como injusta tamanha reclamação, tamanho veneno que havia sido inoculado naquelas palavras do esposo, se retraiu, mas agasalhou em si aquele tamanho ódio, aquele tamanho veneno. E sentindo-se mal e sentindo assim injustiçada, sem saber muito também porquê, por uma questão muito boba, também descarregou daí eu vou pegar aqui o livro, que eu vou contar um pouquinho melhor para vocês a história, né? Aí o que ele fez, né? Na empregada doméstica, ela descarregou também por uma questão mínima. Ela pegou na menina que fazia o serviço na sua casa, ela descarregou toda aquela raiva, todo aquele xingamento, toda aquela... A menina, também entendendo de que aqui havia sido muito injusta aquela reclamação, de que não havia motivo, e que foi cheia de raiva, cheia de ódio, também sentindo-se amuada, muito triste, também agora com o sentimento da injustiça e agasalhando em si todo aquele veneno, sem poder descarregar nas xícaras, nos pratos, que ela tinha vontade de quebrar tudo, porque lhe seriam cobradas as despesas disso. O que ela fez? Ela cruzou com o cachorro, que era um cachorro pacífico, paciente, mas deu-lhe um enorme pontapé. E esse cachorro, com aquele enorme pontapé, com a dor, saiu correndo em disparada para a rua e ainda com a dor e também com aquela raiva, mordeu a primeira pessoa que encontrou. E a primeira pessoa era justamente uma mulher que, sendo mordida por aquele cão sem razão nenhuma, também foi desesperada com a perna machucada numa farmácia, e naquela farmácia cheia de raiva, né, porque foi mordida pelo cão, porque estava ali com a perna sangrando, porque estava com dor, ela descarregou aí no atendente da farmácia
humilhando-o com palavras, com impropérios, xingando-o sem razão nenhuma. E o atendente, então, da farmácia, o rapaz, muito triste em ter que receber aquela grande quantidade de humilhações, de desaforos daquela pessoa, sem razão nenhuma, também agora ficou com o veneno, com a raiva, com o ódio no coração. E ele ficou com aquilo remoendo, pensando o quanto ele era humilhado, o quanto ele passava por sacrifícios, o quanto a vida dele era difícil. Por que ele tinha que aguentar esses desaforos de impropérios por nada de pessoas desconhecidas? E quando ele voltou ao lar à noite para jantar, a mãezinha dele, que havia preparado a janta e o esperava para jantar, teve que ouvir uma série de impropérios ele dizendo que a vida dele era uma desgraça, que a vida dele era muito ruim, que ele vivia por sacrifícios e que a culpada pelos sacrifícios dele era ela, porque ela era idosa, porque ela era doente, que ele tinha que trabalhar para sustentá-la e que ele tinha que se humilhar naquele tipo de trabalho a fim de garantir, o sustento e o cuidado dela. E ela então ouviu aquilo com muita coragem, com muita paciência e esperou que ele descarregasse em tudo aquilo. E apesar da enorme tristeza, apesar do grande baque no coração dela, depois que ele descarregou tudo aquilo, ela esperou ele se acalmar, procurou ele, abraçou-o com muito amor e carinho e disse: meu filho, eu reconheço que a tua vida é de muito sacrifício, que a tua vida realmente é muito difícil e que tudo isso por minha conta, Eu reconheço tudo isso, mas eu quero te dizer que nós temos a Jesus. E eu te sou muito grata por todo o sacrifício que você faz, mas busquemos a força, o apoio, a iluminação de que precisamos na oração e em Jesus. E aí o convidou para uma oração e naquele momento, aquela arma mortífera, aquele veneno inoculado, naquela primeira carta de ódio que foi endereçado lá ao chefe do serviço do rapaz que havia sido demitido, parou ali. Ali foi estancada, a arma, o veneno do ódio que foi inoculado naquele momento. Então nós sabemos que nós não somos só interdependentes, fisicamente pelas questões materiais, mas que há uma onda que se cria psíquica, mental, que vai envolvendo a todos. E que um pensamento de ódio, olha só o quanto desencadeou. Foi de pessoas a pessoas, gerando ódio, levando desentendimento, até que encontrou um coração pacificado, que teve a coragem, como se diz, de agasalhar no peito todo aquele veneno e transformá-lo em amor, barrar ali a onda do ódio. Então, quando a Lúcia Moisés vem nos dizer de que a paz no lar depende de nós, isso é fato. Porque nós podemos, com sacrifícios, às vezes com lágrimas, com renúncias, que não é nada fácil, a gente pode barrar essa onda de desentendimento. Porque se nós rebatermos, às vezes, uma palavra maldita, às vezes, um deboche, às vezes uma palavra mesmo de desdém, uma palavra que nos diminua, se a gente busca já rebater aquilo de imediato, a gente vai crescendo essa onda. E nós também vamos nos inflamando e querendo ter a nossa razão, e quando vê, a briga realmente está instalada. Então, a nós que somos cristãos, nós estamos nesse esforço de tentar, na primeira manifestação negativa, já buscar a oração, buscar a prece, buscar o recolhimento e buscar principalmente ficar calado. Porque se nós não tivermos uma palavra muito positiva, boa, é melhor que a gente fique em silêncio. Para que o nosso ambiente doméstico não se torne um campo de lutas, de batalhas, onde um tenta vencer o outro, mas se torne o campo da batalha da luta interior, onde nós estaremos buscando a vencer a nós mesmos. E só haverá a verdadeira concórdia em corações pacificados. Então,
Aqui eu estava vendo da Simone que diz que de eu ver o ódio com amor, a vida vai ficando mais leve. E é verdade. Porque quando nós aprendemos de fato a amar, as mágoas, os ressentimentos que nós trazemos, né, temos dos nossos entes, dos nossos parentes, eles vão diminuindo. Eles vão desaparecendo e aquela carga, aquele peso que nós carregávamos, deixa de existir. Então nós chegamos aqui ao nosso horário, são 9h20. E fica o nosso recado, então, nesse Amanhecer com Cristo, que seja um abençoado domingo a todos nós e que sempre é um dia, né? Uma oportunidade renovada de trabalharmos o nosso interior, de buscarmos silenciarmos diante de uma palavra maldita no sentido de, né, mal proferida. Nós também buscarmos cada vez mais termos a compreensão, a fraternidade, são sementes. Mas essas sementes, elas são poderosas. Nós vimos o que um coração materno, né, cheio de amor pelo filho, conseguiu barrar, né, uma onda mais tensa, né, onda de ódio, um raio mortífero, que se não tivesse encontrado aquele coração que parasse ali o ódio, poderia ter ido ainda muito, atingido muitos outros lares e trazendo a desgraça. Então, a paz, bem como se diz a letra da música, né, do Nando Cordel, diz, a paz do mundo, né, começa em mim. Então, que possamos nos esforçar, né, nesse sentido. E para a gente encerrar, então, eu convido os queridos amigos para a gente fazer a nossa prece de encerramento de hoje, dizendo: Querido Jesus, Tu és o verdadeiro paladino da paz. Ajuda-nos, Senhor, como os discípulos da última hora, a espelharmos o nosso comportamento ao Teu. Ajuda-nos, querido Senhor, a fazer com que possamos cada dia a nos diminuirmos mais, para que Tu cresça em nós e que todos aqueles que convivem conosco sintam a Tua divina presença, através das nossas palavras, Senhor, sempre amistosas, através dos nossos olhares, Senhor, sempre piedosos, através das nossas mãos amigas que sempre se movimentam para ajudar, e através dos nossos exemplos, Senhor, para que outros possam também, através deles, encontrarem um rumo certo a fim de seguirem até Ti. E que as nossas famílias possam ser famílias cada vez, Senhor, mais harmonizadas, mais ajustadas às Tuas leis. E que cada vez mais, Senhor, os lares da nossa amada terra possam ser apaziguados pelo Teu amor. Que assim seja.